Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos o programa dessa semana com uma matéria especial sobre o ato realizado por militantes e servidores públicos estaduais e municipais contra a aprovação da PEC 55 e a reforma da Previdência. Vigias, caminheiros, que nós consigamos também conquistar o piso. Esses foram os presentes, depois teremos mais. Papai Noel tem outros presentes aqui e posteriormente a gente vai entregando. Vamos lá, vamos saindo por aqui. Papai Noel está perguntando aqui, cadê o concurso? Está aqui na árvore, infelizmente eu tive que trazer com 5. Também, Papai Noel, infelizmente, teve que trazer a reforma da Previdência. É isso que Papai Noel teve que trazer, porque foi o que dera Papai Noel. A PEC do congelamento de investimentos prejudica a educação? Prejudica e muito a educação, como prejudica todo o conjunto da sociedade e a classe trabalhadora. Primeiro, é uma mudança na Constituição que vem modificar algumas questões específicas da educação. Por exemplo, hoje nós temos na Constituição definido que estados e municípios devem aplicar no mínimo 25% na educação de tudo que é arrecadado. Com essa alteração, os estados e municípios ficam livres para aplicar o mínimo que eles acharem que seja necessário, ou seja, se o mínimo de 25, eles acham que aplicando 25 é o máximo, com essa abertura, com certeza nós vamos ter menos recursos na educação. E esse congelamento por 20 anos, ele vem engessar toda a possibilidade de avanço numa área que é estratégica para o desenvolvimento, que é a educação. Porque não permitirá a realização de concurso, de avanço na carreira, não garante o que o Plano Nacional de Educação tem garantido para melhoria da educação, ou seja, há um prejuízo para a população, há um prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, porque não há investimento para valorização, não vai cumprir a meta de 17, que é de trazer o salário do profissional da educação para a isonomia aos demais que têm a mesma formação, que hoje o profissional do magistério recebe em torno de 40% a menos, e isso a gente já está vendo no estado de Alagoas com a política aplicada do governo estadual, que no ano de 2016 não implementou nenhum reajuste, não respeitou a discussão do Fundeb e os recursos do Fundeb, que ao mesmo tempo que não respeita os trabalhadores, oprime os trabalhadores quando se rebelam para lutar pelos seus direitos, como descontos dos dias parados, quando não aceita que os trabalhadores que estão fazendo a luta possam repor os dias parados para não ter prejuízo para o aluno. E temos também no município de Maceió, a Prefeitura de Maceió não cumprindo com aquilo que foi negociado anteriormente do pagamento das progressões ao magistério e aos trabalhadores da educação como um todo, que seria para ser pago em novembro desse ano, e nós estamos no meados de dezembro e nada. Há mais de 130 anos, ainda o governo do Império aprovou a lei dos sexagenários, que praticamente aposentava o escravo com mais de 60 anos. Hoje o governo Temer quer que o trabalhador trabalhe até os 65 anos com a idade mínima para aposentadoria. O que é que isso representa para a classe trabalhadora? É um retrocesso? Isso representa para os trabalhadores a sentença de morte, ou seja, os trabalhadores trabalharem cerca de 50 anos e não se aposentarem. Essa é a grande verdade. A média de vida em Alagoas é 68, 69 anos. Então, depois de contribuir 49 anos, se conseguir contribuir, porque com essa recessão, dificilmente o trabalhador vai permanecer 49 anos ininterrupto de carteira assinada. Então, se o trabalhador vier a conseguir a aposentadoria depois de 65 anos, é óbvio que vai poder gozar dessa aposentadoria só durante 2 ou 3 anos. É todo o contrário do significado histórico da Seguridade Social. A Seguridade Social, que é uma conquista dos trabalhadores, uma conquista da civilização, é que a geração que já trabalhou seja amparada pela geração que está trabalhando. Esse é que é o sentido da aposentadoria. Da mesma forma que eu estou trabalhando hoje, para que amanhã os que vão entrar no mercado possam
continuar esse processo. O que ocorre no Brasil é que os golpistas meteram o país numa grande recessão e acham que vão resolver a crise do país cortando os investimentos sociais em saúde, educação, cortando os direitos dos trabalhadores e agora querem dar um golpe fatal, um golpe que é uma verdadeira sentença de morte, que é o fim, essa que é a verdade, o fim da aposentadoria. Insegurança, presente situante. Sem a garantia das políticas públicas, sem a garantia de que a gente possa ter os nossos direitos assegurados. Então a gente vai passar aqui para a companheirada. Então, o devolução. E aí, deixa eu ficar. Pela CUT, quem vai pela CUT? Luciano, vai, E os companheiros das redes estadual, federal e municipal. Da rede federal nós temos a do FAO. E a nossa equipe conversou com Rafael Pires, ele que é diretor do Centro Cultural Manuel Lisboa, e fala conosco sobre o documentário Manuel Lisboa, Herói da Resistência à Ditadura. Rafael, esse é o segundo documentário que é feito e lançado sobre a vida de Manuel Lisboa. O que ele traz de diferencial para o público? Bom, essencialmente nesse documentário há um resgate não só da história de Manuel Lisboa, mas em especial trazendo vários detalhes do processo da sua prisão, de como aconteceu isso, como se deu as articulações do ponto de vista do Exército, do Estado, no processo de perseguição a Manuel Lisboa. E é um momento importante nesse resgate, porque nós já estão passados aí 13 anos desde o resgate dos restos mortais de Manuel Lisboa, e esse ano de 2016 é uma data também comemorativa, por tratar-se dos 50 anos de fundação do PCR, o Partido Comunista Revolucionário, partido do qual Manuel Lisboa foi um dos seus fundadores e o seu principal dirigente. Então é uma junção de elementos que nos fazem trazer, né, a população alagoana, em todo o país esse lançamento está ocorrendo, do documentário sobre a vida de Manuel Lisboa como herói da resistência à ditadura. A história oficial que foi contada pela ditadura dá conta de que Manuel Lisboa foi morto em São Paulo. O documentário ele traz novas informações sobre isso, ele traz também informações da Comissão da Verdade sobre esse caso específico? Essa versão foi uma versão que foi questionada e combatida desde a sua apresentação oficial, né? Então, desde essa época, mesmo na década de 70, sempre se colocou de forma contrária a essa versão oficial. E nesse documentário, além de depoimentos de pessoas que vivenciaram junto a Manuel, tiveram junto a ele no próprio cárcere, há visita e demonstração de locais onde existiram tanto o processo da tortura e do assassinato do Manuel Lisboa, quanto a próprios locais, o local onde ocorreu a ação da prisão de Manuel Lisboa, né? Então, há esse resgate trazendo essas informações. A ação feita pelo 2º Exército de São Paulo, da vinda do Sérgio Paranhos Fleury para Recife, para organizar essa intervenção, a praça em que ocorre a prisão de Manuel Lisboa. E vai se desmontando cada vez mais essa fraude que foi a versão oficial que a ditadura montou de que ele teria sido morto numa troca de tiros em São Paulo, junto com outro companheiro. É importante para a sociedade alagoana ter esse conhecimento sobre a vida e sobre a militância de Manuel Lisboa? Olha, nos parece fundamental, não só de Manuel Lisboa, mas a de tantos e tantos alagoanos que foram vítimas desse processo. Nós poderíamos falar aqui de Odijas, de Carvalho, de Jaime Miranda, da Gastone Beltrão, tantos companheiros e companheiras que foram vitimados nesse processo, num crime de Estado, né? Tortura, execução a partir do Estado, e que é uma história esquecida ou escondida da grande maioria da população. E por quê? Porque foram pessoas que se colocaram para questionar o regime que nós vivíamos. Da mesma forma que a gente sempre viu e acompanha ainda a tentativa de esconder o que foi o Quilombo dos Palmares, a resistência da luta negra contra a escravidão no Brasil, a resistência enorme de tentar esconder aqueles que lutaram contra a ditadura. Todos os crimes que foram cometidos no nosso país, mais de 50 mil pessoas perseguidas, vivendo um inquérito policial, pessoas que criaram fortunas a partir desse regime,
né, se locupletaram e criaram tantos problemas no Estado brasileiro. Esse próprio processo de corrupção que a gente vive tem muito essa marca do que foi esse período da ditadura militar, em que se impunha a vontade dos que estavam em cima e cabia, como senso comum para a população, ouvir e aceitar, né, ficar calado diante de tudo isso. Então, todos aqueles que foram exemplo nessa resistência, que se colocaram contra tudo isso, passaram a tentar ser criminalizados e escondidos na sociedade. Então, o resgate vindo da Comissão da Verdade foi um passo importante, e esse processo de próprio resgate, tanto dos restos mortais desses companheiros, mas em especial da sua história, porque tentaram matar a imagem de Manoel Lisboa. Conseguiram assassinar o seu corpo, mas o seu exemplo, a sua luta continua viva. E esse documentário é uma prova viva disso e que vai fortalecer ainda mais essa consciência social na população do nosso Estado, e é de muito orgulho para nós poder estar apresentando esse documentário em parceria, numa construção importante feita pelo Carlos Pronzato, de como é que a gente pode fazer o resgate da verdadeira história do nosso país. O centro está preparando alguma estratégia, algum projeto para divulgação do documentário em Alagoas e no resto do país? Perfeito. No último mês de outubro, nós fizemos um lançamento dele em Recife. Trouxemos agora aqui em novembro para fazer esse lançamento aqui na cidade de Maceió. Fizemos no último dia 30 de novembro, no Linda Mascarenhas. E nós estamos preparando uma agenda de visitas tanto ao interior do Estado, mas mesmo aqui também na capital, para novas exibições. Então, universidades, escolas, associações de moradores, sindicatos, são lugares que nós estamos visitando para tentar difundir ainda mais tudo isso e fortalecer essa mensagem, fortalecer essa história e resgatar algo tão importante para o povo alagoano. Saber que um de nossos filhos, um de nossos irmãos, se colocou num momento tão difícil que era a conjuntura política do nosso país, a enfrentar o que estava colocado. Então, se ele pôde enfrentar isso dessa forma, por que nós não podemos enfrentar o que nós estamos vivendo hoje, né? Um governo ilegítimo e golpista como esse que está aí. Não cabe ao nosso enfrentamento. Nós temos também que aceitar o exemplo de tantos companheiros que enfrentaram um regime como a ditadura, sem sombra de dúvida, é combustível, é fôlego para a gente lutar contra as injustiças que nós estamos vendo presentes aí no nosso dia a dia. Confira agora uma entrevista com o mestre Besouro sobre a importância da capoeira como agente transformador e sobre a atuação da escola de capoeiragem. Primeiramente, eu quero deixar registrado aqui meu posicionamento enquanto cidadão, capoeirista e militante negro, fora Temer. Bem, a capoeira, o que mais se pergunta hoje é isso. O que a capoeira é? É cultura, é arte, é esporte? A capoeira engloba tudo isso, ela é tudo isso. Porém, se a gente fazer uma analogia dentro da sua história, a gente vai ver que a capoeira ela foi criada em ânsia de liberdade, né? O negro escravizado, ele veio aqui para o Brasil, nessa condição de escravo, e criou a capoeira, né? Por isso que a gente diz que ela é afro-brasileira, porque ela tem esses traços africanos, foi criada aqui no Brasil, com essa ânsia de liberdade. Então isso aí já dá para a gente ver, compreender que ela nasceu de uma necessidade de ser luta, né? Com o passar do tempo, veio, né, a cultura, o esporte, que ela é praticada dentro desses contextos todos. Hoje em dia, ela está mais valorizada como cultura. Ela hoje é patrimônio cultural da humanidade, está sendo praticada em mais de 160 países, né? Também foi tombada pelo IFAM como patrimônio cultural brasileiro, divulgadora da cultura brasileira, também como a língua brasileira. E a força também que ela tem como instrumento pedagógico. A gente, nós, mestres de capoeira, tanto a nossa escola também, escola de capoeiragem, a gente tem essa obrigação, enquanto cidadão negro, enquanto educador cultural, a gente mostrar essa reflexão de que a consciência negra não só é feita no dia 20 de novembro. A consciência negra ela é realizada em todo dia, todos os dias do ano, 365 dias do ano. A gente tem que ter essa reflexão enquanto negro. O governo do estado de Alagoas tem que entender o forte instrumento que é a capoeira. Então tem que ser mais valorizado, tem que ter mais uma política voltada para as leis já existentes e colocar em prática.
O que a gente percebe em toda a sociedade, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, elas sofrem preconceito. Isso acontece também com a capoeira? Se eu disser a você que a capoeira não tem religião, é uma faca de dois gumes. Por quê? Ela tem a religião, tem como base a religião africana, porém, os capoeiristas, livre-arbítrio de ter a sua própria religião. Eu costumo dizer assim, a capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Você falou também essa questão social e dessa inserção e desse respeito à capoeira. De que forma ela trabalha essa questão da melhoria social? A gente faz uma porta enorme para a inclusão social. Eu vou tirar como exemplo o nosso projeto, né? Gingando para a Vida, que a gente desenvolve lá na Ponta Grossa. Através da capoeira, a gente consegue dar uma autoestima, a gente consegue dar um ideal de vida melhor e a gente consegue, sim, a inclusão social. É tudo isso através da capoeira. Desde a criança, como o adolescente e como o idoso. Hoje a gente também tem um trabalho muito interessante aqui em Alagoas, não só a Escola de Capoeiragem, mas como muitos outros aí que fazem um trabalho excelente, a reabilitação funcional dos idosos. A gente trata carinhosamente de como ludo-capoeira. É através da ludicidade, através de os fragmentos da capoeira, a gente junta e faz esse trabalho com os idosos. E para as crianças e adolescentes, do mesmo jeito. A gente estamos com as nossas crianças e adolescentes aí em situação de risco, né? O tráfico, a má informação, a desigualdade social. E a capoeira, dentro desse contexto de formação, transformação e informação, a gente consegue mudar esse quadro. A Serra da Barriga, todos os anos, ele tem 80% de capoeirista subindo a serra. Quem faz aquela festa lá é o povo do axé e os capoeiristas. A gente reivindica melhores condições da subida. A gente reivindica também mais, como é que eu digo, mais respeito, porque é nós que fizemos aquela serra. Eu vejo a política hoje, uma política branca, que não aceita, né, o empoderamento negro. Então eu vejo isso. Olha, essa PEC 241, meu Deus, congelar o quê? A educação, a cultura, entre outras, por 20 anos. E aí? Se nós, negros, estamos aqui nas periferias, nas favelas, a gente já passa necessidade. Imagine você cortando 20 anos os recursos que lhe ajudam. Como é que vai ser o crescimento desse povo? O que é que vai ser do povo negro? O que é que vai ser do pobre? A gente tem que ir às ruas, tem que reivindicar, a gente tem que se unir, porque acredito eu que não só a massa pobre do Brasil, mas a média também vai ser afetada. Então a gente tem que ter esse empoderamento e tem que se unir e dizer, com toda a voz, com todo o grito, fora Temer. Tem algum endereço, algum telefone, algum site? Como é que o pessoal faz para entrar em contato com vocês? Nós temos um site rodando aí em rede, que é o www.escoladecapoeiragem.com.br. Podem entrar em contato conosco lá, né, e fazer sua inscrição. No Facebook, Ivanildo Santos, Mestre Besourão. Na Ponta Grossa, ali no Núcleo Cultural da Zona Sul. E quero deixar também claro aqui que o Núcleo Cultural é um celeiro de bamba ali da Zona Sul. Lá a gente tem vários grupos, várias atividades, entre elas a Escola de Capoeiragem, temos dança, Bumba Meu Boi, temos quadrilha, temos Muay Thai também, teatro, enfim. É um celeiro de bamba que a gente faz para os bairros da Ponta Grossa, Vergel e adjacências também. Denúncia. Pequenos agricultores de Alagoas denunciam o fechamento de matadouros públicos no sertão, aumentando o preço da carne e causando prejuízo à população da região. Confira. Vamos falar com Pedro Bentinho, ele que é assentado da região do sertão, e vai relatar para a gente um problema sério que
o povo do sertão está passando devido a alguma decisão que foi tomada pelo governo do estado sobre a questão dos matadouros. Pedrinho, relata pra gente essa história. Lá tá difícil pra gente, porque tem que transportar o gado para Arapiraca. Aí paga a vinda e paga a volta. Aí fica muito caro. Aí o quilo da carne aumenta e a arroba não aumenta. Então tá saindo das costas do criador. Qual o preço que eles estão cobrando para abater um animal lá em Arapiraca, Pedrinho? Rapaz, com toda a despesa de ida e volta, tá mais de R$300. Qual foi a justificativa do governo para acabar com os matadouros lá no sertão? Eu acho que é meio de vida para eles, renda para eles, porque a região todinha para transportar para Arapiraca. Você relatou algumas questões lá de pessoas que matam animal para alimentar a família e eles estão chegando de forma agressiva e tirando esses animais da família. Como é que é isso? Se o cara criar um porco lá e tá sem carne e matar para comer e ele chegar, bota petróleo e queima. É um porco, é um carneiro. Aí desse jeito, galinha. Como é que o homem da roça vai viver desse jeito? Vai aumentar a vagabundagem, o banditismo. Quer dizer, mesmo que o trabalhador rural tenha um animal em casa que foi criado para ele alimentar a família, mesmo assim eles estão impedindo que esse animal seja abatido lá na região do sertão. Tem que se trazer para Arapiraca. Tem que ser para Arapiraca. Até um carneiro o cara não pode matar em casa. Se matar, eles tocam fogo. Outra, que eu tô revoltado. Tradição velha, carro de boi e boi para o homem da roça trabalhar. Que o governo só fornece trator para ser o fulano, para o pobre para cortar 2 tarefas de terra, 3 só. E eu não ocupo plantar 2, 3 tarefas de terra. Eu planto 20, 30. Aí ele quer cortar 3. Tá ensinando eu a ser vagabundo, preguiçoso. E agora não é para a gente usar carro de boi, nem usar boi mais. Também está proibido? Está proibido. Burro na carroça, burro na carga, queimando carro de boi, queimando cangaia. Não sei não como é que vai ser. Está tudo desmantelado para nós da roça. Quer dizer, por um lado eles punem, eles exigem do trabalhador rural, por outro eles não dão as condições para que eles trabalhem da forma que eles querem, né? Aí a gente fica sem condições de trabalhar. Bater um tempo bom, no lugar de fazer uma safra muito grande para fornecer para os estados, não pode, porque não tem condições. Tradição velha do tempo dos antigos, uma parede de boi para você trabalhar, você não pode mais. Parece que vai acabar. Tá aí uma denúncia feita pelo Pedro Bentinho, né, e que os órgãos do governo têm que, a Secretaria de Agricultura e os outros órgãos, prestar atenção a essa questão, que não pode penalizar o homem do campo, que já vive sacrificado, sem apoio governamental, sofrendo as consequências da seca, e agora essa perseguição impedindo que eles abatam até o próprio animal que ele cria para alimentar a família. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo. No Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.